Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos ler João capítulo 2. Antes de ler o capítulo 2, eu quero falar uma coisa com vocês. Deixa eu ver quantos versículos tem. Esse é pequenininho, metade do João, tem 25. Gente, eu quero muito pedir desculpa por ontem. Como vocês sabem que está me acompanhando aqui, eu comprei microfone, mesa de som e um monte de troço aqui para melhorar para vocês, para que vocês possam me ouvir melhor, para que a voz fique melhor, mais nítida e tal. Só que eu não sei mexer ainda, eu estou aprendendo a mexer. E aí eu uso um fone para poder ouvir alguma coisa que eu não ouço direito. Ai, gente, me desculpa. E ontem, a hora que eu fui arrumar aqui, eu achei que eu tinha que ouvir pelo fone, e aí a música ficou muito alta. E eu quero muito pedir desculpa. Eu só fui ver depois que eu já tinha gravado, aí eu não quis apagar. De madrugada, com sono, gente, me perdoa. Mas não deixem de ouvir por causa disso, tá? E dessa vez eu treinei, testei, fiz 1000 vídeos antes desse aqui conversando comigo mesmo aqui, né? Mudando ali a mesinha para ver como é que fica. Então eu espero, em nome de Jesus, que fique bom. Que fique bom, que nada impeça a palavra de Deus de entrar no seu coração, na sua mente, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então tem que ser muito perfeito. E aí vocês escrevam aí embaixo para mim, por favor, se tá bom, se tá... Nossa, se tá daquele jeito de ontem, gente, que vergonha. Me desculpe por ontem. E vamos hoje ler o capítulo 2, que é o primeiro milagre de Jesus. Bem legal. Jesus vai num casamento. Olha que show! Muito legal. Jesus era festeiro, sabia? Ele era feliz. Jesus era muito feliz. Gostava de festa. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Estava ali, né? Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." E Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Achei Jesus grosso, vocês acharam? Eu achei. Me julguem. Deve ser porque eu sou mãe, né? Não é preciso a senhora falar o que eu tenho que fazer, não. Ainda não chegou minha hora. Jesus falou isso com ela. Porque ele conhece o coração dela, né? Ele sabe o que ela estava pensando. Provavelmente ela já sabia que ele era... Na verdade, ela sabia, né? Depois de viver um milagre desse tamanho, não tinha nem como ela não saber. Eu ainda continuo resfriada e aqui continua frio. E aí, ela falou isso com Jesus, e Jesus falou isso com ela, né? Ainda não chegou minha hora. Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Era uma mulher sábia, ela sabia que Deus não ia deixar, né, esse casal passar vergonha, né, de não ter vinho. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Potes grandes, né? Por que estavam ali, né? 6 potes de pedra de 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Eles ainda estavam em Levíticos, lembra? Eles lavavam as coisas, limpavam tudo ali, né? Às vezes eu esqueço que o Novo Testamento ainda está nessa coisa, porque a gente é tão livre, tão, glória a Deus, tão liberto, tão maravilhoso a gente viver aqui nessa era, que eu esqueço que quando Jesus estava andando, ele estava naquela era ali de matar aqueles bichos, né? Eles usavam para lavar, né? Para fazer a cerimônia de purificação. E Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. A água tinha virado vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam.
Por isso ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, eles servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. As pessoas que estavam ali, você imagina. Pega 6 caixas d'água e enche elas de água e elas se transformam em vinho. É difícil não crer nisso, né? É muito difícil. Então eles creram em Jesus, né? E depois disso Jesus fez esse primeiro milagre e assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Maria já sabia, né? A mãe sempre sabe, às vezes a gente finge que não sabe, mas a gente sempre sabe. Lá no fundinho do nosso coração a gente sabe. Depois disso, Jesus e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas e viu também ali os que estavam sentados às suas mesas, trocavam dinheiro o povo. Ele chegou na igreja e estava uma bagunça, vendendo boi, porque eles faziam sacrifício naquela época ainda, né? Ele viu aquela gente vendendo, comprando, trocando, fazendo agiotagem com dinheiro nas mesas e tal. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Ele se irou com aquilo ali, né? Ele virou as mesas dos que trocavam dinheiro, dos agiotas, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Imagina Jesus com chicote, pá, bravo. Parem de fazer. Nossa, se Jesus viesse aqui nessa era, hein? Cala de boca. Mas só pensando rapidinho, você imagina se Jesus chega nessas igrejas aí que pede dinheiro pro povo a rodo, faz agiotagem, faz esse monte de patetice, de loucura. Aqui eles vendiam os bichos para fazer o sacrifício, agora vende terreno no céu, bênção, não sei do que lá. Jesus ia dar uma chicotada nesse povo, fala sério. Por bem menos, Jesus estragou isso aqui tudo. Tirem tudo daqui, Jesus falou, tirem tudo. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Bah, olha, que palavra atual, né, gente? Que palavra atual. Estou falando só das igrejas cristãs, não. É tudo quanto é igreja. Tem pilantra em tudo quanto é lado. Tem gente merecendo chicotada de Jesus para tudo quanto é lado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isto? Jesus está quebrando tudo e eles estão lá perguntando: O que você pode fazer aí de milagre? Querendo ver, né? Querendo conversar fiado. E Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Jesus falava muito por parábolas, para que só os filhos dele, só as pessoas escolhidas por ele, pudessem ouvir. Aquelas pessoas que ouviam de coração mesmo, sabe? Por isso tanta parábola. Jesus falou: derrubem este templo. Ele está falando deste templo. Nós somos templo do Espírito Santo, você sabia disso? O Espírito Santo habita dentro de você. Nós somos templo. E Jesus respondeu para eles: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Como ele estava dentro do templo, derrubando tudo, quebrando tudo, chicoteando tudo, eles imaginaram que Jesus estava falando daquelas paredes, daquele templo ali. E na verdade não, né? Jesus estava falando dele, do próprio templo, né? E ele realmente reconstruiu em 3 dias. Né? Ele morreu e ressuscitou. E eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos. Olha como que eles eram
leigos, né? Eles não faziam ideia do que eles estavam falando. E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias, debochando de Jesus. Jesus está falando com eles e eles estão debochando, estão se achando muito especial. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Falei antes, né, do versículo 21 fala isso. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia, mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Uau! Jesus sabia o que cada pessoa pensava naquele momento. Eles estavam ali se achando, conversando fiado, falando maluquice. Jesus está falando do templo, eles estão pensando que é a casa. São pessoas materialistas que só pensam nas coisas e não pensam nas pessoas. Porque o que realmente importa para o Senhor é a nossa alma, é a nossa vida. E não o nosso corpo. Nosso corpo é perecível. Tanto que ele falou, vocês derrubam esse templo aqui que em 3 dias eu construo de novo. Não está falando da igreja. A igreja, ele, um piscar de olhos, ele faria tudo aquilo, faria de 3 dias. Mas enfim, assim terminamos o capítulo 2 do livro de João. Eu estou bem resfriado, por isso que meu olho está assim. Beijão no coração de vocês e é muito bom estar aqui. Eu espero que o Senhor fale no seu coração sobre tudo isso que a gente leu aqui. O milagre, a mãe de Jesus, as histórias, o irai-vos e não pequeis ali de dentro do templo. Como é tão atual nos dias de hoje tudo que Jesus passava ali. É em outra era, mas é bem atual, né? Tudo que a gente está vivendo. E que o Senhor termine tudo que eu não falei, o Senhor conclua no seu coração. Beijão e até amanhã.